Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito maravilhosa, muito especial, Briana! Oiê! Gente. Meu Deus! Se vocês acompanham as nossas redes sociais e se vocês não acompanham, passem a acompanhar, por gentileza. Favor. Custa, não custa. É de grátis, né? É de por grátis. enquanto, então aproveita. Aproveita, porque a partir de semana que vem a gente tá aqui pra anunciar um pacote de tweets. Dos best friends, né? Os close Dos friends. close friends, os close tweets. Você quer estar na minha rodinha? Então segue hoje. Mas você viu que a rodinha agora é vazada? Total, gata. É. Aconteceu mesmo. Tipo- E, tipo, ele não tá vazando só rodinha. Ele vaza também contas privadas. Que É, verdade. no For You. Gente, ai, sério, É Elon babado. Musk, desiste. Se você estiver ouvindo a gente, por favor, desista. Give up. Bom, Briana tá aqui de novo porque o outro áudio deu probleminha. Eu fiquei super mal de chamá-la de novo, porque, coitada, já veio aqui, né, gravar, já veio aqui aguentar a historinha. Mas o 2.0 será mais Será. bizarro ainda. Será mais bizarro ainda. Mas olha, não deitei e fiz histórias novas que é pra Milhões. Adriana ficar com medo, entendeu? Ai, eu adoro medinho. Vamos lá. Vamos lá. E antes da gente começar os causos mesmo, vamos para os monstros de infância. Amo. Depois você conta qual que é o seu. Pra quem não sabe, o monstro de infância é aquele medo que você tinha quando era criança, coisa e tal. Vamos ouvir aqui o dos apoiadores. Ai, que medo. Bora lá. Bora lá. Mabê, oi Briana, oi Bizarrers. Então, eu sou André de São Paulo e meu monstro de infância era a loira do banheiro. Porque Icônica. eu assisti na Lendas Urbanas, eu não lembro se era do Gugu ou Clássico. se era Sportioli. Mas minha mãe Gugu não deixou eu novamente, assistir, né? Não, eu assistia mesmo Sempre. assim. E eu fiquei completamente traumatizada e apavorada. E todas as vezes que eu ia no banheiro, eu obrigava minha mãe a ir comigo. Eu acho que isso durou uns 3 meses. E esse é meu monstro de infância, gente. Eu amo. A mãe dela é paciente A também, mãe dela né? lutou, né? Poxa, A mãe dela mãezona. lutou. Gente, 3 meses acompanhando a sua filha no banheiro. Ficar sentindo o cheirinho infantil, bem gostoso. Eu ia odiar tanto o Gugu, cara. Eu ia odiar tanto. Eu ia escrever uma eu carta ia pro escrever uma SBT. Eu ia carta. falar, olha só, paga o Escuta tratamento aqui, Gugu. psicológico da minha filha. Passe. Porque eu não sei se lembra, naquela época, antigamente, tinha um rolê das mães ligar na emissora Sim. pra reclamar de um programa, né? Sim, Porque não tinha mandar rede social pra gente carta. fazer hashtag. É. Tinha carta, tinha ligação. Exato. Eu ia ligar, falar um monte lá no ouvido Eu ia da… falar, chama o Gugu, porque eu tenho umas coisinhas pra dizer pra ele. A minha filha não faz xixi sem eu acompanhá-la, entendeu? Loira do banheiro. Loira do Não. banheiro. Eu acho que é impressionante. O que a gata vai ficar fazendo no banheiro lá, cheirando as coisinhas infantis, adultas e todo mundo. não tem mais o que fetiche, fazer. é escateira, É certeza. escoteira. A gente não dá. Mas assim, é um medo que eu entendo, né, Deia? Porque assim, o que a gente pode dizer, né? A loira aparece lá no Gugu. Você vai achar que ela vai aparecer na sua casa? Com certeza. Né? A gente tem uma coisa de internalizar esses terrores, né? Tipo, aconteceu com fulano do outro lado do mundo. Putz, vai aparecer aqui na Rua em Piramanganhambada, sei lá onde que era a minha casinha. Conectou. Eu, quando era criança, eu tinha essa. Tipo, quando eu vi os casos sobre ele, eu falava, caraca, eu tô me conectando com o demônio. Ele vai vir pra cá, saber que eu tô pensando nele. Então, eu acho que é a mesma vibe da loira do banheiro. Essa e que bom vibe. que sobreviveu. Foi só 3 meses, né? Podia ser mais, pensa. É verdade, podia ser a Arrasou, vida toda. Deia. A mãe tá bem agora, tá tudo certo. E agora o próximo caso é da Pri. Oi, Mabê. Oi, Briana. Eu me chamo Primícia, mas prefiro que me chamem de Pri, por um motivo bem óbvio, né? Eu sou de Recife, Pernambuco, e o meu monstro de infância é a abertura do programa Cacete Planeta. Sim. Apesar de eu ter sido uma criança dos anos Que é 90, aquela né? minhoquinha. Meus pais tinham muita consciência daquilo que não era adequado para uma criança ver na televisão. E eles entendiam que o programa tinha algumas piadas, né, um conteúdo de teor adulto que não era adequado
que eu assistisse, eu e o meu irmão. Então, sempre que a gente estivesse vendo absolutamente qualquer coisa na TV e o programa iniciasse, a urgência para desligar a televisão ou mudar de canal era tanta que aquilo me despertava um medo de achar que se existia tanta urgência, né, de eu não ver aquele conteúdo, é porque algo muito ruim tinha ali, algo muito assustador tinha ali. Então, isso chegou ao ponto de me fazer tremer quando eu via a abertura ou qualquer coisa voltada ao programa em um comercial de TV em algum outro horário. Eu achava que era algo muito macabro que tinha ali, por isso minha mãe estava me protegendo, sabe? Arrasou, Pri. Mais uma mãe protegendo. É uma mãe, assim, são os pais que protegem traumatizando, né? Eu acho clássico e icônico, por que não? Mas pensa, nem é um medo, assim, específico da criatura, é do desconhecido. Do desconhecido, sabe? Porque o medo é o… É o medo do isso, desconhecido, né? Sempre é isso. O medo não é mas… nada mais, nada menos do que algo que a gente não conhece. Que incrível. Então, a gente não conhece, a gente fica supondo coisas do tipo. E é muito engraçado isso, porque, cara, o Cacete Planeta, ele era realmente mais voltado pra adulto. Eu lembro que eu assistia todos. Eu tá? também. Eu era criança também, eu assistia todos. Eu lembro que ele fazia muitas críticas pro governo, ele era Sim. meio tipo uma coisa de sarcástico e tal. Ele era inteligente, né, no início, assim, porque depois no final eu lembro que o negócio foi Gata. avacalhando. Nossa, foi de mal a pior. Mas no início, assim… Aliás, grande parte do programa era muito legal, era muito foda. Eu lembro que eu adorava, não entendia Eu amava, eu várias esperava das coisas. tanto por aquilo. Eu não entendia nada, mas eu ria só com os personagens Exato. bobão. Que eles faziam musiquinha, tinha tanta bobeirinha. E eu acho que é engraçado, porque era um humor tão assim… Era um humor mesmo pra quem entendia a crítica. Porque que era criança, eu não entendia nada. Entendia Só nada. curtia a palhaçada, Exato. sabe? Dos personagens crachados, das bobeiras. Mas, caramba, que bom que… Eu não sei se você superou esse trauma, né? Se alguém falar Cacete Planeta, já começa a tremer até hoje. Mas era uma que musiquinha tão divertido. gostosinha, Era, né? não tinha nada. Eu lembro daquela minhocona que fazia aquele negoção assim. Eu até achei que era isso. Saía de um mundinho, Saía né? de um mundinho, parecia uma minhocona doida lá. Então, assim, É. caramba, em paz. Icônicos, como sempre, né? E Pri, é isso, né? Espero que hoje você já Arrasou. tá tudo bem. Você tá Qualquer coisa, tranquilinho. processa a Globo. Bora. Oi, Mabê. Oi, Briana. Primeiro, deixa eu falar que sou muito fã do Caso Bizarro e eu fico ouvindo durante o meu trabalho e as pessoas acham que eu sou louca porque eu fico rindo sozinha na empresa. Inclusive, eu já viciei todo mundo em ouvir. Mas o meu monstro de infância, gente, eu tinha vários, né? Como uma boa criança dos anos 90. Mas tinha um que eu não superei até hoje, que é o motor de barco. Não sei se vocês lembram que tinha umas Gente. matérias no Gugu, daquelas meninas lá, Mais ribeirinhas, uma vez, que Gugu. o cabelo Gugu? prendia, elas eram escalpeladas. Meu Deus. Então, né, até hoje eu nunca consegui andar de barco, morro de medo. E eu tenho muito, muito medo mesmo de motor de barco. Quando eu era criança, inclusive, uma tia minha ficava rindo de mim e falava que ia me levar no barco só pra eu chegar perto do motor. Mas enfim, gente, é isso. Depois eu trago aqui mais Ai, desculpa rir sobre a desgraça dos outros. Não, mais uma Icônica. vez, a família traumatizando. Gente, a família, criança. tipo, a primeira causa de trauma numa pessoa é os familiares. É os familiares. E, tipo, dá até pra entender esse medo, porque é um medo, assim, plausível, sabe? E assim, é plausível, mas também não é uma coisa, assim, 3 em cada 2 que vão tem que ser escalpelado ali, Exato, entende? exato. Mas tem essa possibilidade. Eu lembro também de ver reportagens sobre esse assunto. É bem bizarrésimo, é bem horrendo de parar pra pensar. Quando eu penso em escalpelar, acho que eu lembro um filme do Hannibal, eu acho que tem uma parte que ele come um cérebrozinho, um cara sim. com a cabecinha aberta. Lembro muito disso, né? De arrancar capa da cabeça ali, mas é babado, gata, dá pra entender. E sua tia, o próprio capeta maravilhoso, causando trauma na criança, adorei, tia icônica. Um beijo pra você. E queria saber, será que ela até hoje tem medo do barquinho? Ela falou que ela nunca pegou um barco. Até hoje, Ela tinha que né? pegar um barquinho, eu Passar, acho. tipo… Quando, Superar. fica na ponta do barco, não fica lá longe, perto corta do o cabelo, motor. corta o Aí, ó, cabelo. usa um bonezinho, Usa um uma bonezinho. touquinha, alguma coisa. Exato, não, vai dar eu tudo gosto certo. dessa ideia. Eu acho que vamos começar a superar o medo por exposição a ele. Arrasa. É isso. Mostra pra sua tia que você é mais forte. E agora vamos pro seu monstro de infância, Briana. Você conseguiu pensar em algum? Olha…
Monstro de infância. Eu acho que um monstro de infância muito grande que eu tinha quando criança era o escuro, principalmente. Eu acho que é aquela coisa do desconhecido mesmo, Sim. quando você não consegue enxergar. Eu sempre fui muito criativa e eu sempre tive um contato meio paranormal mesmo, com um mundo muito bizarro. Então eu sempre achava que na escuridão estava à espreita algum ser que eu não via, mas eu Você sentia. chegava a sentir… Sentia, gata. Eu tinha cada experiência bizarrésima na minha infância. Eita. De tipo assim… Nossa, era umas coisas muito loucas mesmo. Desde coisas se mover até… tipo, o fogão ligar sozinho, ou comigo sozinha na casa. Você compreendia que, tipo… Não, eu não sabia. Eu acho que… Você achava que tava ficando doida, por exemplo? Não, eu não achava que tava ficando doida. Eu sabia que tinha alguma coisa fazendo aquilo. Mas eu não sabia o que era. E ninguém sabia o que era. Porque quando eu contava pra minha mãe, ela ficava com medo. Entendi. E eu ficava, caraca, minha mãe tá com medo, então o bagulho é muito sério. Entendeu? O negócio não é Deixar bobeira. a mãe com medo, Mano, é muito babado. sério. Eu acho que é até engraçado. Teve uma situação uma vez, nem era tipo tanto do escuro, mas isso só tornou ainda mais o medo do escuro e principalmente debaixo da cama. Eu tava lá no quarto da minha mãe, numa casa que a gente morava, coloquei um CD das Chiquititas, maravilhoso, e tava organizando as gavetas da minha mãe. Naquele início da minha infância, tinha uma vibe assim, dona de casa, sabe? Era uma criança dona de casa. Eu gostava de dobrar roupa, dobrar as roupas íntimas, fazer uma coisa, sabe? Assim. E aí, eu tava bem barbizinha lá dobrando a roupa. Aí, de repente, eu ouço um barulho de madeira e arrastar. Era batia e arrastava. Batia e arrastava. E eu fiquei tipo, que coisa estranha. O que é isso, sabe? Aí, do nada, eu começo a sentir um arrepio muito estranho, e aí me veio uma imagem na minha cabeça de que um paninho que eu tinha arrumado naquela cômodazinha que fica do lado da cama tinha saído de lá. E aí quando eu olhei pra debaixo da cama, o paninho que eu tinha colocado debaixo, ali na parte de baixo da cômoda da minha mãe, tava no meio da cama. E, tipo, não tem explicação lógica, gente. Eu tava sozinha, trancada dentro do quarto, não tinha bicho, não tinha nada. Como que eu ouvi o barulho de alguma coisa batendo na madeira, que era o local onde tava o paninho, e o paninho foi parar no meio debaixo da cama? Saí de lá desesperada daquele quarto, saí desesperada daquele local e nunca mais arrumei nada na minha vida. Nunca mais. Foi traumatizante a tal ponto que até hoje eu corro de limpeza. Mas eu também não tenho explicação. Que eu falei, caraca, mas que… Depois, mais velho, eu falei, que espírito idiota! Que demônio besta! Vai assustar uma criança mexendo num paninho que minha mãe fez de crochê. É sério mesmo? Aí depois que eu assisti aquele filme, você lembra Os Estranhos? Que eles não sabem, mais ou menos, que eles estão lá, que tem dificuldade. Sim. Eu falei, caraca, às vezes o espírito é fraquinho. Não E ele só entendeu as conseguia coisas. mexer no paninho, batendo, assim, com muita força, muita coisa. Mas ainda assim, eu fiquei, caralho, pra que eu? Vai procurar alguém, um centro, um padre. Vai mexer numa criança que tá escutando Chiquititas e dobrando calcinha. Mas eu acho Chiquititas bem demoníaco. Se fosse Xuxa ainda, né? Com o disco ao Imagina, contrário. o disco começa a tocar ao contrário sozinho. Nossa. Ai, ia ser icônico demais. Nossa, ia ser icônico Essa é a demais. melhor história. Mas essa casa já aconteceu cada coisa. Eu conto mais no final do episódio pra Ai, vocês. meu Deus do céu, Então ouve gente. tudo, hein? Vem pra aí, saber a ó, história. No final do episódio vai ter… Eu não sei, eu tô com medo. Mas vamos. Bom, agora então, bora começar os casos, né? Bora lá. Vamos começar. Começa aqui com Fantasma de Nanquim. Uma história enviada por uma apoiadora, pela Cissa. Vamos lá. Oi, Mabê. Oi, Briana. Meu nome é Cissa, tenho 29 anos e sou de Porto Alegre. Atualmente moro na Polônia, que inclusive é um mar de caso bizarro. Meu caso aconteceu na minha infância, quando eu tinha lá meus 13 anos. Contextualizando, sempre fui uma criança estranha que adorava brincar sozinha e sempre acreditei no sobrenatural, apesar de morrer de medo de tudo isso. Estava sempre metida lendo coisas sobre bruxaria, wicca, ocultismo, religião e tudo. Eu era e sou uma pessoa sensitiva. Eita. O ano era 2007 e nesse ano eu tinha perdido meu pai não fazia muito tempo num acidente de carro.
Então o clima lá de casa não estava muito bom, era sempre um clima pesado de luto e tristeza. Minha mãe estava internada no hospital e por conta disso, quem veio cuidar de mim foi a minha avó pra eu não dormir sozinha. E óbvio, pra eu não colocar fogo na casa, né? Afinal, criança. Carinho pesado mesmo, né? Tipo, o pai morreu, a mãe tá internada, a avó veio cuidar, enfim. É um caos, tá vivendo um caos tá ali, vivendo né? um período pesado. Era verão quando tudo isso aconteceu e eu já tava me sentindo melhor, apesar dos pesares. E como era o meu apartamento, vou contextualizar um pouquinho. Na porta do meu quarto, eu tinha a visão de um corredor pequeno que dava pra ver a entrada da sala. E a porta do quarto dos meus pais, e ali também tinha um banheiro. A cabeceira da minha cama ficava na parede oposta da porta, então eu podia ver a minha porta. Como eu tinha medo do escuro, olha lá, que nem você, Adriana. Não dormia de porta fechada e a luz do corredor estava sempre acesa, também para minha avó não cair caso acordasse. Eu lembro de acordar no meio da madrugada sentindo um cheiro de queimado muito forte, Ai. como se alguém tivesse queimado plástico. Na hora pensei que era o ventilador de chão dos anos 80, sério, era muito velho, que tinha queimado algo assim. Então eu me abaixei, apoiando as mãos no chão e deixando metade do meu corpo no chão e metade na cama. Gente, isso é uma posição pro demônio debaixo da cama, Não, né? eu já penso nessa posição, a avó dela vendo essa cena, se ela for ver ela no quarto, já cai dura no corredor, né? Você tá passando pelo quarto, metade no chão, metade... Nossa, eu ia desmaiar. Eu ia ser muito aterrorizante. Realmente, meu Deus. Bom, ela fez isso pra tirar o ventilador e nada de cheiro queimado vindo dele. Mas ela continuava sentindo o cheiro. Então eu pensei que tava alucinando, porque né, madrugada vai saber. Resolvi voltar pra cama e dormir. Até aí, tudo bem. Gente, tá pegando fogo, tá pegando em outro lugar. Deixa eu dormir aqui. Quando olhei pra frente, em direção ao corredorzinho, eu vi uma silhueta preta e densa, como se estivesse escorrendo tinta preta em cima de uma pessoa. Aquela coisa era enorme. Obviamente, eu me desesperei e eu juro, sem brincadeira nenhuma, que eu comecei a escutar vozes. Poderia ser na minha cabeça, mas eu fiquei realmente nervosa, assustada, e parecia que aquela coisa queria caminhar na minha direção, mas não conseguia. E eu me tapei. Que é óbvio, gente, todo mundo sabe que o lençol protege a gente de qualquer coisa. Eu amo gente, tipo assim, ai, tem um monstro, não sei o quê. Mas aí eu me cobri inteira. É isso. Tipo, pelo menos não vê a morte chegando, só sente. Eu comecei a pedir pro meu pai me proteger, foi a primeira pessoa que veio à minha cabeça. E pedi pra ele tirar aquele monstro dali. Eu comecei a respirar fundo e senti um cheiro de jasmim muito forte. E escutei um barulho na cozinha, que era o lugar que meu pai sempre estava. Então aquele cheiro de queimado sumiu. É claro que eu não dormi naquele dia. Apesar de ter sido há 16 anos, eu ainda me lembro nitidamente daquela coisa nojenta no corredor do apartamento. E desde então eu sinto cheiros de jasmim esporadicamente, como se não tivesse nada perto. Agora não com tanta frequência. Mas sempre que sentia esse cheiro, eu sabia que meu pai estava perto de mim. Amo podcast, é um misto de ficar nervosa e de dar risada. Eu achei muito lindo o final dessa história. Dela sentir. Tem muita gente que diz, né, sensitiva, que diz que quando sente um cheiro específico, é o pai... A Camila Frender veio aqui e ela falou que tem um cheiro que ela sente que lembra muito o pai dela. Então, acho que tem muito essa coisa, assim, do cheiro. Eu não tenho, meu olfato é podre. Acho que se um dia alguém morrer perto de mim, vai falar assim, vai entregar uma outra coisa, um outro sentido. Uma outra vibe, né? Porque o olfato não vai dar, não. Eu não vou conseguir sentir. Eu nunca tive, assim, eu já senti cheiro de flores sem motivação plausível pra aquilo. Mas eu nunca tive nada assim, uma memória específica com alguém. O que eu já tive, que foi muito bizarro, foi... Sabe quando uma pessoa bebe muito, 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 e que ela começa a exalar aquele cheiro de álcool com suor, um cheiro muito forte. Você sabe qual é o cheiro. Eu já tive experiências em períodos que eu tava bem mal na minha casa, onde eu comecei a sentir esse cheiro do nada e ser completamente assim, mergulhada numa sensação muito, muito ruim, pensamentos muito ruins. E esse cheiro só parou mesmo quando eu fiz as minhas orações pra, sei lá, afastar, seja lá o que tivesse exalando aquele odor. Era uma mistura de álcool com alguma coisa muito
ruim, assim, um cheiro muito ruim. E foi assustador, porque não tinha motivação específica pra aquilo. E cheiro é uma coisa que às vezes as pessoas sensitivas têm, porque as pessoas acham que muitas vezes é só uma questão de ver espíritos, ouvir, mas tem Sim. diversos tipos de mediunidades e sensibilidades diferentes. E é muito legal a gente ver experiências das pessoas com isso, né? Eu tenho isso Não é de uma vez em coisa quando. singular, né? Tipo, não Não. tem só um jeito de sentir, Não. um jeito de saber, assim. É que tem os tá? clássicos, né? As formas clássicas de você sentir o mundo espiritual e pá. Mas assim, eu conheço muito sobre o assunto, mas é aquilo também. Existe? Não sei. Mas seria tão legal se existisse. Sim, é isso. É sobre a gente acreditar um pouco também, que eu acho que às vezes ajuda, sabe? A gente a Ajuda. lidar com algumas coisas. Ai, com e certeza. Eu acho aceitar que algumas coisas. viver nesse mundo é mais divertido com a possibilidade dessas coisas existirem, sabe? Eu gosto muito, adoro essa vibe, Sim. tipo assim, sentir uma coceira na mão, coisa boa vai vir pela frente, Sim. sabe? Eu gosto de ter essas superstições. Sim, e eu acho que eu tenho uma síndrome também de, tipo, criança pequena do interior que quer muito viver uma coisa muito louca. Uma coisa única, Tipo assim, né? ai, minha cidade… Por mais que hoje eu moro em São Paulo e tal, mas aquela vibe do tipo assim, ai… Meio Alice. Você tá Sei. no pé da árvore e de repente você vê um coelho correndo com um relógio. Porra, sabe? Eu quero viver isso. Viver Cadê uma o meu coisa coelho? única, né? Sabe? Viver uma Verdade. coisa única, ser importante. Acho que é a sensação nossa Eu acho de que se tem sentir isso também. importante, sentir que, ai, não, isso aconteceu comigo. Assim. Essa experiência, nossa, surreal, eu tive essa experiência. Eu também, faz tempo que eu não tenho nada assim, eu acho que eu tinha muito quando criança. Eu estou esperando mais por experiências hoje em dia, mas também eu não saio de casa, né? Então, o espírito Não tem tá que achar meu ajudando. endereço pra poder vir lá barbarizar a minha casinha. Mas eu tenho vontade. Barbariza. Sabe o que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de fazer aquela viagem que tem um rolê em Minas. Eu não lembro qual cidade que é, mas que com certeza São Tomé das Letras. é, isso mesmo. Meu irmão tá louco pra ir lá. A gente quer ir lá pra ver se a gente vê o ET Bilu, ver alienígena, sabe? Que tem, tipo, um É uma tour… cidade mais mística, Isso, né? tem uma tour sobrenatural lá nessa cidade. A gente quer ver se faz isso. Pra ter uma coisa divertida agora que é adulto, né? Nossa, eu vou te mandar uma pousada depois que eu sou obcecada pra ir. Amiga, tem Que coisa é lá. muito… Não, ela tipo, é uma pousada muito creepy. Sério? É muito creepy. Ai, vamos gravar uma collab lá, amiga? Bora! Ah, eu não tenho coragem. Não tem? Vai comigo, amiga, eu te protejo! Tipo, mas não de dormir na pousada. Sim, dormir Não, lá, passar a noite. A gente faz uma investigação Eu vou te paranormal. mandar a foto. Não, eu vou te mostrar a foto. Vamos, amiga. Você tem coragem, real. 100%, amiga. Eu juro pra você, 100%. E eu não sou medrosa. A gente Só inicia, que, populariza investigação paranormal aqui no Brasil. Porque ainda no Brasil eu sinto que é muito nichado os investigadores paranormais. Não é tão popular quanto lá fora. Então a gente tem essa oportunidade, amiga. Bora, segura na minha mão, entendeu? A gente vai lá, grava, bota as câmeras, faz o EVP, entendeu? Tem alguém aqui, ouve de volta. Ai, amiga, vamos, Meu por favor. Deus do céu, Gente, eu adoro. Meu sonho é comprar um monte de casa sobrenatural, entendeu? E fazer assim, durma aqui no Airbnb do terror, entendeu? Esse é meu sonho de vida. Meu Deus, eu não sei, acho que eu não vou conseguir achar agora. Mas eu vou encontrar depois, eu vou te mostrar. Por favor. Porque eu sou obcecada com essa pousada. Ai, eu quero porque muito. Ela é muito creepy. Ela é muito creepy. Mas tipo, tem, a pousada… você sabe de alguma história? Ou tipo, é Não, só é porque aparência? ela tem várias… Não, ela tipo só tem vários… É uma pousada humilde? Vou te É cancelar. uma pousada… ela tem tipo uns 20… Umas 20 estátuas. 20 estátuas? Como tipo, assim? Então, eu vou te mostrar depois. Ai, eu porque quero muito tipo ver, assim, É um gente. negócio que eu fiquei obsessa. Uau. Mas o café da manhã parece ser tudo. Então, aí, ó, se você sobrevive à Mineiro, né, noite, amore? se você sobrevive à noite, você almoça, você toma um bom café da manhã. Olha que luxo. Gente, ó, eu acho que tá valendo a pena. Experiência única na vida, um contato com o sobrenatural e ainda… Ó, Toma eu um bom achei café? aqui. Eu não vou falar o nome da pousada. É publi de graça não, né? Porque não dá, né?
Mas deixa eu ver. Gente, mas não. Meu sonho, gente. Pera. Eu tenho muita vontade mesmo de estar, assim, numa casa que é conhecida como sobrenatural e pá. Aham. E botar a teste não apenas a minha coragem, mas também essa questão de ter alguma sensibilidade ao paranormal. Porque desde a minha adolescência, que eu tive uma experiência de quase morte, eu, assim, vamos dizer que antes era 180% conectada com o sobrenatural. Hoje em dia é 9,9%. Então é uma coisa muito sutil. Eu quero saber Sim. se era loucura da minha cabeça ou se era real mesmo. Ou E se pra era real. isso, eu tenho que estar batendo papo com uma pessoa que ninguém mais tá vendo. É. Entendeu? Ajuda. Uma vibe assim. E eu quero gravar, óbvio. Ai, meu Deus. É foda porque eu nunca tive Nada assim. nada, né? Aham. Tipo, sobrenatural. Então é muito louco, porque eu não tenho essa ref, assim, sabe? Entendi. Nem assim, aquele arrepio do nada. Ah, tipo, já Aquele pensamento. eu já tive uma sensação de estar sendo observado. Entendi. Mas, tipo, básico. Assim. É meio que o né, básico não do dia a dia. às vezes tinha uma câmera escondida e você não viu mesmo. Deixa eu ver. Ai, achei. Meu Deus, eu achei. É babado? Deixa eu te mostrar. Ai, eu um quero que muito amo. ver essas estátuas. Gente, entra lá nos stories dela que ela vai mostrar. Nossa! Ai, meu Deus do céu. Ó. Ai, caralho. É esse Cadê? vídeo aqui. Deixa eu ver. Ai, gente, será que eu vou descobrir minhas próximas férias? Porque, inclusive, meu irmão mora em Minas, então, né, eu já posso aliar uma coisa com a outra. Visito a pousada e… Ai, sei. que lindo! Ai, amiga, amiga, você tá com medo disso? Apareceu as coisas. Apareceu! Eu achei icônico! Jura? Eu achei, amiga! Nossa, as estátuas super de boa. Eu achei que eram umas estátuas assim do Beuzebu, do Não, cabrito, não. sabe? De uma coisa assim bem Nossa, mas macabra. Não dá conta. Ah, são uns gnominhos. Não, mas pera. É que não tá bom. Gente, eu adoro. Assim, se eles cuidarem dos gnomos, tá ótimo, né? Porque se você não cuida e tem estátua, eles barbarizam sua vida. Mas Eu como não tá aguento. aberto ainda, eles devem cuidar bem. Ai, amiga, achei muito de boas. Você achou? Eu achei muito de boas. Ficava Então tá, 100%. então a gente vai. Eu achei que era uma coisa… Mais tenebrosa. Ah, mas dá pra gente fazer. A gente faz um drama no vídeo, entendeu? Só grava de noite, assim. Ai, você viu aquela Nossa, coisinha Deus me livre, passando? eu morro. Eu caio morta. Tosse pra minha historinha? Pode. Venham em sonhos. E eles vieram. Olá, Mabê e Briana. Me chamo Maria Luísa e sou de São Paulo. Sou muito fã do podcast. Minha família, por parte de pai, sempre foi envolvida em assuntos espirituais. Minha avó conseguia ver e ouvir espíritos. E minha bisavó era benzedeira e incorporava em entidades. Minha avó também era benzedeira. Desde pequena, eu era benzida pela minha bisa e amava. Me dava uma enorme sensação de bem-estar. Em 2011, minha bisa faleceu. E não tinha mais ninguém para me benzer. Então minha avó resolveu me levar em uma vizinha que realizava o mesmo trabalho. Chegando lá, ela iniciou algumas rezas e disse que eu era uma médium tão poderosa quanto minha bisa. Ai, eu amo! Se não mais. E que eu estava sempre acompanhada. Saí de lá apavorada. A partir daí, sempre me sentia observada. Eu pedia para quem quisesse se comunicar comigo viesse em sonhos. E eles vieram. O pior sonho aconteceu em 2016. Eu estava dormindo em um colchão na sala e acordei me sentindo observada. Quando eu tentei me virar para ver quem estava parado perto de mim, congelei. Mas consegui ver pelo canto do olho um homem de chapéu em pé perto da mesa. Acordei, encolhida nos pés do colchão, travada. Eu tentava gritar, mas não conseguia. Quando consegui levantar, contei tudo para minha mãe, que disse ser coisa da minha cabeça. Então apontei para a cadeira e disse: se foi coisa da minha cabeça, porque o chapéu está ali. Ela desconversou e eu fui tomar banho. Saí do banheiro enrolada na toalha e voltei a falar com a minha mãe, agora na porta da cozinha. Disse a ela: se é coisa da minha cabeça, porque eu estou toda roxa. E mostrei os braços cheios de marcas roxas e ela respondeu: você vive se batendo nas coisas. O que é verdade.
TDAH da gata. Eu também sou assim, boneca. Vou esbangalhando em todo que é lugar. Nesse momento, meu gato branco entrou na cozinha e tentou me atacar. Sua cor mudava de branco para preto como se fosse um holograma. What the fuck? A gata tomou um LSD de café, gente. É o sonho. Pode ser Inception. Ele veio pra cima de mim com tudo. E nesse momento, minha gata preta entrou na frente dele. Colocou sua patinha na testa dele e disse, em nome de Deus. Ele voltou à sua cor normal. E eu acordei. Agora de verdade. Caraca, Inception mesmo. Fiquei... Sim, eu passando mal na hora que eu olhei, eu falei, caralho, mano, gato próprio papo. Mano, eu achei incrível. Fiquei tão assustada que eu não ousei abrir os olhos. Esperei até a minha mãe acordar para levantar. O outro sonho que eu tive foi mais recente. Aconteceu ainda esse mês. Acordei no meio da noite e vi uma mulher parada do lado da minha cama, com um rosto bem perto do meu, vestida com um turbante e roupas brancas. Gritei bem alto. Ai, que susto! Ouvi minha mãe perguntando o que tinha acontecido, mas nem consegui responder, pois caí no sono. Ela grita, ai, que susto! Morre. E dorme de... Eu ia ficar apavorada. Eu tenho mais susto com ela, meu Deus, eu amei. Acordei minutos depois, muito assustada, com o coração disparado e mãos tremendas. Minhas pernas estavam tão moles que eu nem conseguia movê-las. Novamente, minha gatinha preta apareceu e deitou colada no meu peito, como se fosse para me acalmar. Eu tremia tanto que não sei como a bichinha ficou lá. Me acalmei e voltei a dormir. Esses são alguns dos meus casos bizarros. Obrigada por ler. E sempre lembrando que gatos pretos trazem proteção, não azar. PS, meu monstro de infância era um monstro do Palha, do Cocoricó. Segue a foto do... Gente, sério, Ai, mas ó, Palha era icônico, ó. Tinha um laço, tinha uma sombra. Essa foto vai estar no Instagram do Caso Bizarro, Caso Underline Bizarro. Lá no Instagram vai estar nas fotos destacadas. Eu vou te falar uma coisa, eu não conhecia essa porra. Eu não vou dormir essa pela primeira vez. Não, olha que porra. Gente, o dente. Gente, dente. Amiga, ela tá usando um batom vermelhíssimo, maravilhoso. É verdade, um óculos que eu usaria. Tipo, eu não sei se é um óculos ou se ela passou muito delineador. Pode ser isso também, sabe? Uma sombra preta. Uma sombra esfumada. preta. Porque ela já tá com um laço na cabeça, assim, preta, bem icônica. Porque ela ia colocar mais um acessório bafona. Eu achei um ícone bem vegano. Um ícone vegano, espantalho, icônica. Agora, o que dá mais medo? A porra do monstro da palha ou o boneco sorrindo? Não, eu acho que o boneco de baixo tá mais bizarro que ela. Esse sorrisinho não me engana, não. Não me engana. Não, eu vejo um branco de olho verde, eu já tenho um passo atrás, entendeu? Ainda sorrindo, coisa boa não vem pela frente. Ai, gente, olha, eu adorei esses sonhos, meio Inception. Achei icônico pra caramba. Maria Luísa, você arrasou. Arrasou. Gritou, dormiu. Gritou, dormiu. Gente, é muito porque eu falo dormindo. Pra você ter noção, eu falava tanto dormindo que quando eu era bem criança, tipo, eu tinha uns 4, 5 anos, eu dormi, sei lá, uma noite com meu pai. E como meu pai era extremamente ausente, ele ficou completamente aterrorizado pelo quanto eu falava. E como eu não falava português, eu falava outras línguas, alguma outra coisa muito bizarra. Mano, ele falando, tipo, minha mãe contou depois, quando eu era mais velha, que ele falou pra ela que eu tinha que levar na igreja, que tinha alguma coisa muito errada comigo, que não era natural aquilo. E eu lá plena, falando em latim, sabe? Ao invés de ele bater palmas, como eu sou uma gênia autodidata. Não, tava poliglota. Não, é tipo assim, desde nova, ele não valorizava o meu talento. Dando todo o crédito pro capeta e não pra filha dele. Que estudou, que lutou pra saber latim. Gente, eu aprendi latim assistindo o padre na igreja.
Só observando eu aprendi. E até hoje, amiga, eu falo dormindo. Teve uma época que eu gravava… Mas você ainda não fala português dormindo. Pior que às Porque vezes eu falo português. Hoje em dia eu falo português e inglês. Gente! Sério, as duas línguas hoje em dia nos bilingue, sonhos. gata. Amiga, chiquérrima. Eu teve uma época que eu tava gravando, tipo, sons durante a noite num aplicativo, que quando tivesse algum som ele gravava. Nossa, Era Deus me livre. cada bate-papo estranho, eu brigando com uma pessoa muito brava. Ai, você para! É uma coisa assim, sabe? É muito ilegal, gente, é legal. Eu dou muita ordem dormindo. Você tipo dá assim, ordem, dou ordem. amiga? Eu falo, tipo assim, eu falei pra você não mexer aí. Sabe? Olha que Tipo assim, legal! eu falo umas coisas assim que, tipo, a última vez que eu dormi, eu, minha prima, não, eu, minha tia e minha mãe, a gente foi pra Minas Gerais, né? A gente dormiu no hotel, que tava muita família, muita gente. Não cabia nas casas mais. E aí, a gente dormiu nós três no mesmo quarto. E teve uma hora da noite que eu falei, tipo, e daí eu falei assim, eu falei que vocês não iam bem na prova. Não sei quem começou a xingar, assim. A gente icônica. adora falar isso. Ai, eu lembro que teve um áudio que eu gravei uma vez que eu tava tentando meio que flertar. Gente, Pensa naquela voz de sono, tentando flertar, gente. Meu Deus. Isso quando eu não gemo durante a noite. É incrível. Sério? Sério, gemidões de milhões. É incrível, não sei o que eu tava sonhando. Não, tem que filmar, você tem que fazer uma live. Amiga, já pensou? Sabe que eu tenho medo disso? Imagina, também. do nada, no meio da madrugada, eu toco uma siririca, nem tô sabendo. Seria o que eu faço. Vergonha no outro dia. Mas sabe que eu acho que eu vi um tweet de uma pessoa falando isso? É? Que ela tava… que ela, sei lá… Na verdade, foi um tweet muito engraçado, que era tipo… Que era um cara que ela tava com o boy dela. E aí o cara acordava e falava assim, você quer transar? Ela, não. Aí ele, então, por favor, tira a mão do meu pau. Icônica! Que ela tava meio que mexendo, sabe? E ele tava, tipo, ele acordou e… Só que ela tava dormindo também, assim. Eu Que falei, lindo! meu Deus. É o amor, É o até no mundo amor. dos sonhos. É o amor. É o tesão. A punhetinha A punhetinha da madrugada. Punhetinha sonâmbula. É que tomara que ela não durma com nenhuma outra pessoa, né? Vai se acostuma. É. Já imaginou que terror? É complicado. Não durma, por favor. Proteja essa relação e a sua moralidade. A não ser que seja uma relação aberta, né? Também, né? Uma Mas imagina punhetinha dorme aberta. com um pai, que terror. Ah, não, aí não dá. Não, pelo amor de Deus. Eu ia me enterrar no outro dia, gente. Eu ia falar tchau, pular num vulcão. Deus me livre. Bom, vamos então pro próximo caso. Proteção equina. Olá, Mabê e Briana. Vou contar uma história que aconteceu com os meus pais de como uma viagem se tornou uma experiência de proteção divina. Gente, em julho de 81, eu ainda não existia. O programa favorito dos meus pais era ir até a fazenda em que o namorado da minha avó trabalhava como caseiro. Isso acontecia com frequência, dada a proximidade da cidade que morávamos. A cidade de Uberaba, em Minas Gerais, apesar de ser uma cidade grande, né, de quase 300 mil habitantes, fica muito próxima de fazendas e dava para fazer esse bate e volta na região. A fazenda ficava entre a nossa cidade e Conceição das Alagoas, uma cidade menor que fica aproximadamente a 40 quilômetros daqui. Boa parte da estrada até a fazenda era de terra. O programa geralmente era comer galinha caipira e beber uma cervejinha. Recém-casado, adorava a diversão com a minha avó e o namorado. A vegetação em volta consistia em cana-de-açúcar e era muito fácil se perder no caminho de volta. Nossa, você já viu cana-de-açúcar? Tipo, é tudo muito alto, é meio difícil Não, de eu tenho andar um por pouco ali. de medo, porque, tipo assim, como eu moro no interior, muito crime acontece em Canavial. Porque é um local isolado, não tem ninguém por perto, então você pode gritar o quanto quiser. Sim. Então, eu tenho um pouco de medo nem pelo sobrenatural, eu tenho medo do Da humano. pessoa, do humano É, mesmo. porque na minha cabeça vai ter algum doido escondido no meio do mato, esperando É. oportunidade, sabe? É, não passe em canaviais. A não ser que você trabalhe num canavial. Tipo, se for, tipo, sei lá, avisa alguém, sabe? Não vai desaparecer sem passar. Vai passar num canavial? Deixa avisado. Deixa avisado. Gente, ó, tô passando num lugar estranho, olha a minha localização. Eu tenho medo de canavial também. Oi, quem assistiu o filme. Será que eram os Sinais que tinha os alienígenas no canavial? Sim, que mostra. Aquele criou trauma. Na verdade, acho que não é. Ai, eu esqueci o nome. Será que é os Sinais? Os Sinais tinha fazenda também, mas acho que você falou de canavial, me lembrou especificamente que é um. Você lembra daquela cena do ET Que as no pessoas- telhado?
Ah, então é sinais. É Os Sinais. É do DT no telhado, No mano. telhado, é. Aquela cena me fez não olhar em telhado de noite, ó. Ano. Anos, gata. Uma coisa que eu tenho medo até hoje é alienígena, gente. Olha, só de falar já arrepiei, sério. Eu já amo. Olha, tô arrepiadinha. Sério. Eu já amo alienígena. Não, eu acho icônico, queria ser abduzida. Mas eu ia sonho. ser abduzida gritando todo momento. Eu ia dar trabalho pra esses filhos da puta. Ai, mas falando eu em alienígena, queria uma vez eu vi dar um oi. seriado de alienígena, onde o alienígena, na hora que ele foi aparecer por humanos, eles escolheram a forma que a pessoa ia se sentir mais confortável. Aí eu lembro que no seriado a pessoa falou, não, mas eu quero te ver de verdade. E aí ele falou, não, você tem certeza? Você pode se assustar. Então eu falei, caraca, se for aparecer, apareça como super gostoso. Eu vou pular na sua nave, entendeu? De preferência uma super gostosa e um super gostoso. Uau! Uau. Me leva! Por favor, né? Cada um pega no braço. Nossa, bora! Ai! Bom, alienígenas, se vocês estiverem ouvindo, já sabem. Essa é a sua oportunidade. Essa é a oportunidade. Amiga, olha, primeira entrevista com alienígena. Você já imaginou que icônica? Tem um Ai, episódio seria de podcast tudo. assim? Isso é tudo. Se eu consigo o contato, eu te passo. Ai, obrigada. Ai, gente, eu sou besteira. Ó, no caminho da estrada de terra, foram surpreendidos por alguns cavalos bloqueando a estrada. Mesmo com muitas buzinadas, os animais não se moviam. Até que, num determinado momento, começaram a andar. Até galopavam um pouco, mas fecharam o caminho. Meu pai tentou virar pelo caminho que ele conhecia, mas os cavalos não permitiram. Até que ele, sem saber porquê, decidiu segui-los. Foram assim por mais de 40 minutos. Só preferiram seguir. Nossa. De repente, avistaram a rodovia e os cavalos liberaram o caminho e seguiram de volta para a cidade. No outro dia, meu pai ouviu no rádio sobre uma chacina ocorrida numa fazenda que ficava no caminho que eles passariam de carro, e os cavalos ajudaram a desviar. A chacina em que 10 pessoas da mesma família foram mortas a tiros, e já foi até tema do Linha Direta, meu monstro de infância. Segue a notícia do jornal da época sobre a chacina. As pessoas foram assassinadas a queima-roupa, inclusive na estrada. Muitas pessoas dizem que é mentira deles, porém eu acredito e tenho certeza que foi proteção da mãe natureza. Cara, primeiro arrepiada com essa história. Total! O título da matéria é Sangue Frio, provavelmente fazendo alusão à história do A Sangue Frio, né? Do livro mesmo, que é aquela história de uma família toda assassinada também. Mas, 10 pessoas é muito foda. É muita gente. Eu não consegui ler direito porque o jornal, ele tá bem pequenininho. Mas eu vou deixar mesmo assim, eu vou ver se eu cheguei a procurar rapidinho uma matéria, não consegui encontrar. Infelizmente, eu fui tentando buscar nessa época e tal, mas, mano, acontece muita chacina em sítio, eu não sabia disso. Infelizmente. Então, vou tentar procurar a matéria dessa específica, se não tiver foto, né, essas coisas, porque sendo uma coisa de 1991, a probabilidade de ter foto da chacina é muito grande, né? Então, vou tentar procurar uma matéria que só fale sobre isso, pra gente entender minimamente. Uhum. Mas, cara, eu acredito super, sabia, Eu também. nessa história. Eu não vejo pra que inventar uma história como essa, sabe? Tipo, qual a necessidade disso? Não é como se eles estivessem dando entrevista pro Fantástico pra contar esse rolê, Exato. sabe? Tipo, olha, eu sobrevivi. Tipo, Aí, se fosse isso, eu até ficava, quer Sim. fama. Mas, tipo, é um rolê muito pessoal da família deles. E eu achei interessante, tipo, o pai dela, no caso, sentir alguma coisa de seguir os de seguir cavalos, os cavalos né? e não saber por quê, né? Tipo, Aham. eu achei foda. Eu acredito que tem certas coisas... Porque é foda também, Tipo assim, porra, por que apareceu os cavalos pra ele e não apareceu pras pessoas que foram sabe? Tipo assim, então é Sim. puxado. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acredito, sei lá, eu acho que tipo... sei lá, alguma coisa aconteceu pra evitar que eles passassem por aquele... Podia ser que eles passassem e não acontecesse nada, poderia ser, mas... Eu acredito. Eu acredito também. Eu acho que não tem como a gente ter certeza absoluta. E também eu acho que é difícil a gente querer colocar a nossa lógica humana sobre uma situação que é supostamente sobrenatural, entende? Sim. Porque a gente não entende como as coisas funcionam, por que elas acontecem da forma que acontecem. Naquele momento, ele fez aquela situação, por algum motivo, ele resolveu seguir os cavalos e... sei lá, às vezes a gente pode teorizar, por exemplo, que os cavalos ouviram os tiros, se assustaram, ficaram por ali. E por serem um cavalo da região,
viu a pessoa e tentou, tipo, afastar eles daqueles local que eles ficaram assustados, por exemplo. Não dá pra saber. Pode ser, pode não ser. Mas que é interessante é muito, gente. E que situação bizarrésima, né? Tipo, aterrorizante mesmo. Não dá pra saber. Eu gosto de, tipo assim... De tipo assim, observar ao meu redor e pegar as coisas que estão acontecendo. Às vezes pode ser eu querendo ver sobrenatural em tudo, ou realmente pode ser o universo querendo conversar comigo. Teve um dia que eu tava vindo pra São Paulo e tava fazendo o mesmo caminho de sempre. E, gente, do nada, apareceu que, tipo, parecia que uma vaca com asa cagou no vidro do meu carro. Era muito cocô. E aí eu tentei tirar com para-brisas, amiga. Virou merda pra todo lado. Eu não enxergava nada. Merda, Espalhei merda pra todo lado. Aí eu tive que dar meia volta, ir em casa, lavar o vidro do carro e tudo mais. Nisso foi uma meia hora de atraso pra eu sair de casa. Eu poderia ficar revoltada, eu poderia ficar... Ai, que ódio, por que isso aconteceu? Na minha vibe eu já fiquei, caraca, o que será que isso me evitou de viver? O que será que mudou? Nossa, será que foi alguma mensagem? Ai, sei lá, eu acho que é interessante ver o mundo por esse lado também. Sim. Por que não? Pode ter evitado de você viver alguma coisa ruim. Pode ter, né? Não dá pra saber, Não sabe? dá pra saber. Porque eu gosto dessa ideia que... Fala efeito borboleta, tem, né, várias Sim. discussões. Mas eu acho muito interessante isso. Tipo assim, que às vezes uma coisa que você faz pode te impedir... Tipo assim, mano, às vezes muda tudo. Às vezes uma coisa que você vira, você vai conhecer uma pessoa que vai ser muito especial na sua vida. E de repente você não faz, aí você não vai conhecer aquela pessoa. Você não vai passar por aquilo, você não vai ver aquela experiência. Ah, mas eu sou muito acho da muito coisa foda assim, que isso. tipo assim... O que é pra acontecer, vai acontecer. Sim. Eu tenho muito uma vibe assim, que tipo assim, existem situações, coisas que você precisa de vivenciar na sua vida que não importa como você tente evitar. Ela vai acontecer de uma forma ou outra, sabe? Isso foi muito importante, que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha essa coisa, essa idealização no início da infância e adolescência, que eu tinha que provar ao mundo, a mim mesma e a minha família, que eu era muito mais do que tudo que eles sempre falavam, sabe? Eu acho que tem muito essa coisa de você ser LGBT, principalmente, e querer se provar para as pessoas ao seu redor, provar que você tem um valor, provar que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é, sabe? E eu tive muito essa vibe das pessoas dizerem que eu não ia ser nada, que eu não ia dar em nada, que eu tava jogando minha vida no lixo. E, então, eu sempre tive essa ânsia por fazer logo, acontecer logo. E... Uma pressão até, né? Uma pressão Pelo horrível. fato de jogarem isso em cima de você. Total, e tipo assim, a cada ano que eu vivia na minha adolescência e eu não via aquelas coisas acontecendo, eu mais ainda tinha desespero de viver, desespero de acontecer. Então eu comecei a tentar fazer tudo que estava ao meu alcance naquele momento pra viver em direção aos meus sonhos, sabe? Então, se eu conseguia gravar um vídeo por mês, eu gravava um vídeo por mês. Se eu conseguia fazer um tweet, eu fazia um tweet por mês. Eu fazia tudo que estava ao meu alcance. E em pouquinho, eu consegui não apenas realizar todos os meus sonhos, mas, de certa forma, também fazer todo mundo calar a boca, sabe? Acreditando no meu trabalho, acreditando na minha missão, acreditando no meu objetivo. E se fosse algo que eu falasse, eu vou programar, vai ser feito assim. Não, mano, foi muito assim. As coisas foram se encaixando pra que as coisas acontecessem da forma que aconteceram. Muitas vezes até me perguntam, sabe? Tipo, você queria estar vivendo o que você vive hoje na sua vida quando você era mais nova? Eu falo assim, definitivamente não. Porque eu acho que todas as experiências que eu tive no amadurecimento pessoal e da minha própria carreira me permitiram hoje ter a maturidade e a experiência necessária para poder lidar com as situações, com as oportunidades que eu tenho hoje em dia na minha vida, sabe? Então, eu sou muito dessa coisa de tipo assim, teve alguma coisa que não deu certo. Eu falo, não era pra eu estar vivendo aquela coisa nesse momento. Talvez aquela coisa não ia me fazer tanto bem quanto eu achava. Então, bora eu continuar o jogo, bola pra frente, pois outras coisas vão vir e eu só preciso de continuar fazendo o meu melhor, conforme eu posso, quando eu posso, que as coisas vão se encaixar eventualmente, sabe? Cara, eu acho que é legal pensar assim. Essa é a melhor visão que a gente pode ter sobre a vida. Porque várias vezes, e é muito difícil ter, né? Sim, muito. Tipo, é muito fácil falar, depois que passou, depois que não. Mas tenho certeza que enquanto algumas coisas aconteciam, você ficava mal, daquilo não tá rolando, daquilo... Tem vários momentos, eu lembro, tipo, de uma coisa específica, assim, que eu não vou nem entrar no assunto porque não faz sentido. Não, já chora aqui, Mas que a coisa não aconteceu e, assim, pra mim foi meio que
cara, é isso, não nasci pra isso. Um balde de água sabe? fria, Um balde né? de água fria, aquela coisa. E depois aconteceu uma coisa 1000 vezes melhor e pouco tempo depois. Então, assim, às vezes aquilo que a gente se joga, às vezes a gente põe uma expectativa tão grande nas coisas, né? Eu falo muito sobre isso, tipo, eu realizei o maior sonho da minha vida, que era escrever um livro, na pior fase da minha vida. Olha isso. Que foi no meio da pandemia, eu estava em depressão, então assim, eu não queria ter vivido da forma que foi, sabe? Eu queria ter tido... Aproveitado aquele sonho, né? melhor, eu queria ter tido mais força, mais coisa e tal. E por muito tempo eu fiquei sofrendo com isso. E, cara, tudo bem, o próximo livro vai ser... Sabe? Tipo, aí eu tô escrevendo o segundo livro agora. E, pô, eu tô feliz, eu tô bem, Então, assim... E eu pus tanta expectativa, eu pus a minha vida inteira de expectativa nisso. E aí, de repente... Pô, eu realizei o sonho de lançar um livro, de publicar um livro. Tenho muito orgulho dele. Mas Onde que a gente consegue achar seu livro? olha, em todas as livrarias do Brasil, do Brasil, ou online, eu amo falar isso. E aí fica esse drama do tipo, pô, eu vou ficar a vida toda sofrendo porque não foi no melhor momento possível. Sendo que eu não quero só lançar um livro, eu quero lançar vários. Então, assim, o segundo vai ser num momento mais legal. Ou não, porque a vida é assim, A vida é entendeu? A assim. vida dá um tapa na nossa cara, às vezes. E eu acho que aquilo, o que foi, já foi. Você não Exato. vai conseguir mudar o Exato. passado. Você não vai. Enquanto. Você pode pensar, revirar aquele assunto, aquela situação, o quanto quiser. O tempo só vai pra frente. Sim. Então, se a gente não for e a gente ficar usando desse bug da nossa mente que tem a habilidade de lembrar do passado e reviver ele com toda a sua força, a gente para de viver. Gente, Isso tudo é muito louco. sério. Eu nunca esqueço, tipo, quando a primeira vez que eu terminei o namoro, que eu falei assim, cara, eu nunca mais vou encontrar uma pessoa, eu nunca mais vou ser feliz de novo, porque era isso que tava reservado pra mim. E eu tinha 15 anos! É, gata. Sabe, tipo assim, cara, hoje, sério, 23 anos depois, eu dou risada daquilo. Sabe, tipo, você fala, caralho, porque é aquilo. No momento que você tá vivendo, você tem uma visão muito limitada. Você não tem a visão real das coisas. Então, e também demora pra ter, tá? Você tem 20 e poucos anos e tá sofrendo, é normal. Total. Porque com 20 e poucos anos, a gente ainda não tem essa vida mesmo, a experiência, vivendo as merda, passando por uma E olha, merda pra você eu vou ver. falar algo aqui que eu também acho que é muito interessante. Viver as merdas, ter idade, não é igual a ter maturidade. Porque Sim. eu acho que tudo depende da forma como a gente lida com as situações que acontecem com a gente. Porque a pessoa ela pode passar pela vida toda dela botando embaixo do tapete psicológico, não lidando com aquelas experiências, não lidando com aquelas situações, colocar a culpa no mundo, nas pessoas ao seu redor e não observar nos seus próprios erros também as coisas que precisam de se melhorar. Eu percebo muito isso como no seu caso, que você viveu esse sonho seu, que às vezes a gente fica pensando muito no sonho, mas a gente não pensa no preço que a gente vai pagar pra ter aquele sonho. Sim. Sabe? Porque a gente não consegue pensar na situação, a gente não sabe o custo que vai ter da nossa saúde mental pra você estar Sim. vivendo o seu sonho. Porque tudo tem um custo nessa vida. A gente não Sim. pensa nesse lado também, no que a gente vai ter que revogar, no que a gente vai ter que adiar, no que a gente vai ter que esquecer, priorizar pra aquilo poder acontecer. Então, assim, eu acho que é Total. muito legal a gente viver cada momento, aproveitar cada momento e aprender com as situações, porque aí a gente consegue tirar a experiência com aquela coisa que a gente viveu pra gente estar mais esperto no futuro. E eu acho que essa é a melhor forma da gente viver, porque é isso, ou a gente fica preso num passado que nunca vai mudar e a gente só vai criar frustração pra nós mesmos, né? Total. Eu sou muito da vibe de tipo assim, deixa esse sentimento ruim embora, porque a tristeza, a angústia, assim, esse rancor é um sentimento tão corrosivo. É um sentimento que você tá lá se destruindo, pensando em alguém ou em uma situação que você não vai conseguir mais mudar. Você pode mudar no futuro, essas pessoas que Sim. você se encontra, como você se relaciona com elas, ficar mais atenta, mas não tem como. Aquela situação já foi, Já né? foi, gente. Eu sou muito dessa também. Eu não consigo ter rancor, porque eu meio esqueço as coisas. Ei, eu sou dessa Eu sou também. esquecida, ainda bem.
bem. Então eu não tenho, gente. Aham. Assim, às vezes eu vejo uma pessoa e falo, puta, eu não gosto dessa pessoa, mas eu não lembro por quê. Fez Sabe? alguma Tipo coisa, assim, mas eu não sei aconteceu especificamente. alguma coisa que ela falou e tal, que eu não gosto. Desde que eu vejo silenciado no meu Twitter, que eu falo, nossa, mas por que eu silenciei essa pessoa? Tipo assim, sabe? Foi alguma coisa que falou que eu não gostei, fui lá, Sim. silenciei e acabou. Porque eu não bloqueio, eu silencio. Eu também. Porque se bloquear, a pessoa sente que ela tem que Uma ela é importância. importante. Dá um Aí gostinho. eu não gosto de mostrar pra não, ninguém. não quem... só dá gostinho, como às vezes também dá, como se fala? Alimenta o drama. Porque aí já, ai, se a fui pessoa. bloqueada. Ai, fulano me bloqueou. Ai, fulano fez isso. Gata, você tá silenciado em todo lugar, nem sabe. Exatamente, eu gosto de silenciar pra não dar importância. E essa coisa da exposição, a gente já saiu um pouco do caso bizarro, já tá mais um papo filosófico, eu tô nem Eu aí. amo. Mas essa coisa da exposição é pesada, né? Muito. É muito pesada. A galera, Muito. tipo, até falam sobre isso, mas, nossa, eu assim. Tem dia que eu dou uma fugida, assim, eu falo, mano, eu não vou nem entrar, porque. E olha que eu nem sou assim, tipo, não sou tão atacada, assim, nem nada. Mas, cara, às vezes é umas coisas tão gratuitas. É completamente graça. É muito de graça, né? E aí tem vezes que pega. É isso que Pesa. pega. Mas a maioria das vezes eu leio. Uhum. E aí eu vou lá, mando pra Carol e falo assim, essa é a minha resposta. Eu não mando essa resposta pra pessoa. É tipo, essa é a minha resposta. E aí na resposta, mano, eu falo assim, sabe aquela Barbariza. coisa... Sabe aquela coisa do advogado, tipo, não se atreva? Aham. Eu falo tudo. Aí na hora que termina, pronto. Foi. Acabou. Eu consigo ficar feliz com isso. Eu me sinto realizada, porque em um universo paralelo eu respondi e eu deixei a pessoa, tipo, no lugar dela. Mas Sim. no nosso universo eu volto, foda-se. É. Porque às vezes também, isso é uma coisa que, tipo, às vezes a pessoa te critica e você fica com aquilo. Eu lembro uma vez, foi uma das primeiras críticas que eu tive, assim, do Modus, mas era uma crítica pra mim, assim, tipo, que eu era. Mas era ruim, não sei o que eu não tinha competência, sei lá, alguma coisa Nossa. assim. Era uma coisa bem Desnecessária. desnecessária. Isso faz muito tempo. E aquilo me magoou. E aí eu fiquei com isso, assim, sabe? Eu fiquei assim, aí eu peguei e anotei, assim, escrevi, sabe, o nome do arroba. Aí eu ficava entrando no Twitter da pessoa. Isso já faz uns 2 anos. Eu entrava no arroba da pessoa e a pessoa nunca mais falou de mim. Tipo, ela falou 10 segundos, depois ela falou, por que isso? A gente fala mal e depois a gente esquece. E eu falei, caralho, eu tô aqui, sabe? Tipo, mó mal, não sei o que. A pessoa nem lembra de mim. E eu fiquei assim, quer saber? Foda-se. Exato. É isso, foda-se. Quem nunca ficou com raiva ou quis falar merda de alguém e 10 segundos depois já tava de boa? Sabe? Então, às vezes, também você dá maior importância pra uma coisa que a pessoa não tá nem te dando mais importância. Fato. E A tem pessoa gente que falou se por alimenta 10 disso, segundos. né? Às vezes nem a pessoa concorda mais com o que ela falou, sabe? Tipo, umas coisas assim. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. O problema dos outros com você é deles, não seu. Exato. Então, tipo, eu levo essa frase como meu mantra pra manter a minha sanidade mental. Sim. No máximo, tipo assim, se a pessoa é muito, muito desnecessária, eu vou lá e dou um bloco mesmo. Pra pessoa já nem ter acesso. Já que não gosta tanto, nem ver mais nada, entende? E só faço isso porque se você fica alimentando, vira que uma bola de neve. Porque tem gente que gosta, eles querem atenção. Eles querem sentir que cutucou, querem sentir que feriu. Porque, sei lá, é carente, tá passando por alguma coisa na vida dele, sabe? Exato. E a internet é um local, assim, isso sim é bizarro, gente. A internet é um local que você vê completamente a parte mais bizarra do ser humano. Você vê a frustração, né? Vê. Vamos para a quarta Vamos. história? Onde estão as minhas flores? Olá, Mabê e Briana. Acompanho o Caso Bizarro desde antes de ser emancipado. Meu monstro de infância era a Anaconda. Maravilhosa. Quem nunca? Babadeira. Morria de medo dela sair do ralo do banheiro e me comer inteira. Como? Não sei. Enfim, quero compartilhar com vocês esse caso que me atormentou por muito tempo. Quando eu era criança, tinha uns 6, 7 anos, minha prima, que morava em Minas, veio para São Paulo ficar com a minha família. Eu virei chaveiro dela. Todo lugar que ela tinha que me levar, todo lugar ela tinha que me levar. Barzinhos, quermesses, comícios e etc. Até que um dia ela teve uma brilhante ideia. Vamos visitar um cemitério no Dia dos Mortos. Então, partimos em uma jornada incrível.
todos arrumados, como se fôssemos para uma rave. E Ellen, minha prima, Bruna, Thaís e Fernando. E o chaveiro, Jaqueline. Vimos vários túmulos e caminhamos pelo cemitério inteiro, até surgir uma segunda brilhante ideia. Vamos levar flores para casa? E todos concordaram. Escolhemos lindas flores e levamos para casa. Até aí, tudo bem. Tudo péssimo, né, gata? Minha mãe viu que chegamos com flores do cemitério em casa e soltou: vocês estão doidos? Levem agora essas flores pra encruzilhada e vão orar. Foram todos pra lá, exceto eu, que já estava em pânico debaixo das cobertas. Coberta mágica, como sempre, mágica. né? No dia seguinte, minha prima passou a receber ligações anônimas no celular, em que só se ouvia uma respiração ofegante. Nesse período, a porta do banheiro caiu sozinha. O cinzeiro do meu pai caiu sozinho da mesa. E naquele dia eu tinha certeza que o espírito já estava atrás de nós, pedindo de volta as flores. Porém, entretanto, todavia, minha mãe admitiu que ela quem ia no orelhão fazer as ligações para minha prima. Meu Deus! Ela gastou um cartão telefônico inteiro só com isso. Gente! Já outras coisas teoricamente sobrenaturais. Bom, só Deus sabe, né? Gente, meu pai! Que mãe icônica! A mãe comprou um cartão. A mãe queria dar uma lição. A mãe é assim, né? Mãe quer dar lição. Maravilhosa. E aí, como é que você dá uma lição pra uma pessoa que roubou flor do cemitério? Você compra um cartão telefônico pra você ficar ligando pra sua sobrinha pra ficar quietinha. Só a respiração, gente. Mano, demoníaca. Maravilhosa. Gente, pensa no trabalho. Ela ia no orelhão, via se não tinha ninguém que ela conhecia por perto e ficava lá respirandinho. E o tanto que ela devia se cascar depois que desligava. Deve ter sido, assim, a diversão dela naquele período. Fazer a prima se cagar todinha. Gente, sério, troféu pior mãe do Casizar. Pelo amor de Deus, sério, eu tô passando mal. Ai, mais icônica. Mas não, mano, pô, sem noção, roubar, sabe? A coisinha gente, dos vai outros. Roubar flor do cemitério. Não, você pode roubar de qualquer pessoa. Não pode. Mas roubar do cemitério, gente. Não, eu acho que é uma... Você tá pedindo. Tá pedindo, tá implorando, sabe? Qual a necessidade disso, gente? Eu acho que é tipo, nem é pela questão de tipo assim, é sobrenatural, mano. Eu acho que é consideração, sabe? As famílias deixam lá. Isso, pensa que quem deixou aquelas flores lá tá passando por um momento triste. Quando tá naquele local, já deixa um sentimento triste. Exato. Tá deixando aquela flor como uma mensagem pra pessoa que partiu, que ela gostava, apreciava e tal. E você vai roubar isso? Sério, Sim. pra quê? Completamente desnecessário, Mereceu gente. o trote da mãe. Mereceu completamente, Mereceu sabe? o trote da tia. Mereceu plenamente. Olha, ela foi icônica. Já vou anotar no meu livro pra como traumatizar um filho, que eu vou lançar em breve. Porque é muito bom! Ai, gente, perfeita. Bora pra próxima história. Bora! Que você vai gostar, porque é um rave de ETs na lua. Uau, quero! Uma rave, né? Vamos. Eu quero. Eu nem gosto de rave, mas uma rave alienígena. Não, tem que participar, por favor. Iria. Olá, Mabê e Briana. Me chamo Manuela, mas me chamem de Manu. Tá bom, Manu. Já que o nome inteiro é só minha mãe que fala quando tá puta comigo. Vim contar um dos poucos casos sobrenaturais ou ufológicos, que se pode dizer assim, que aconteceram comigo. Tenho 19 anos e o caso aconteceu quando eu era bem mais jovem, entre uns 7 e 9 anos. Que é a idade do demônio, né? Eu sempre deixo claro aqui. Dos 6 aos 8, demônio. Moro na pacata cidade de Nova Friburgo, Serra do Rio de Janeiro. E sim, é a famosa cidade onde ocorreu o terror dos irmãos necrófilos, mas isso é história para outro podcast. Inclusive, não é só história, como tem episódio do Modus Operandi. É o episódio número 27, Modus Operandi Irmãos Necrófilos, terror na zona rural. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, fica a minha publi aqui do meu outro podcast, Modus Operandi, que a gente já contou, hein? Então, assim, se eu não me engano, tem até um filme, eu entrevisto o diretor. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que foi isso que aconteceu mesmo.
um filme baseado nessa história, que eu entrevisto o diretor, então tem uma conversa também. E tem essa história aí que é bem maluca. Bom, vamos voltar. Eu morava no primeiro andar de um prédio relativamente próximo ao centro da cidade. Na minha casa éramos apenas eu, meu pai, meu irmãozinho e minha mãe. Tínhamos o costume de ficar todos na sala de estar. Nesse dia, meu pai assistia a TV com meu irmão, enquanto minha mãe e eu estávamos apoiadas na janela observando a rua e os carros que passavam ali. Fofoqueira, né? Amo, vizinha, sou de Fofoqueira. ser… Nossa, gente, eu vou falar, ontem eu fiz isso. Não, foi anteontem eu fiz isso, gente. Eu tava lá no fundo, meu quarto, ele fica no fundo da casa. Era de noite, eu já tava tudo fechado. Ah lá, veio a Ai, fofoqueira. gente, eu tava no meu quarto e comecei a ouvir uma gritaria na rua. E tipo assim, já morreu algumas pessoas, né? Por incrível que seja uma rua pacata do interior. Como assim? Já morreu várias pessoas. Já gente. morreu várias, assim, tipo, Eita. desde ser engasgado com carne, a crime, a ataque do coração. E eu sou Eita. técnica em enfermagem, né? E até hoje, por incrível que pareça, eu nunca tive a oportunidade de ajudar ninguém com meus conhecimentos. Aí Então eu falei, você fica esperando. eu falei, pode ser agora. Aí no que eu ouvi a gritaria, eu corri pro portão. E o meu portão, ele tem um espacinho perfeito só pra pegar meu olhinho. Imagina você tá na rua e você olha um olhinho te olhando. Eu ia cair morta. Eu só botei o olhinho lá pra ver o que tava acontecendo. E era só a vizinha, o cachorro dela escapou. Ela tava correndo atrás, gritando dele, sabe? Falei, poxa, não foi hoje. Não vai Mas ser hoje. eu sou dessas vizinhas que, tipo assim, eu fico atenta. Se eu der um chabu, você vai lá ajudar. Eu vou lá, pelo menos pra deixar registrado, virar testemunha, né? Eu amo. Bom, a fofoqueira tava lá na janela, né? E ela conta aqui, ó. Isso era comum, já que brincávamos de contar quantos carros brancos ou pretos passavam enquanto estávamos olhando. Quem nunca, né? Icônico. O jogo do carro. Porém, naquela noite, passamos a observar também o céu, que, por sinal, estava extremamente limpo e estrelado. E foi aí que algo engraçado aconteceu. Começamos a ver uma luz vermelha piscando e se movendo lentamente entre as estrelas. A princípio, minha mãe comentou que poderia ser alguém brincando com as canetas laser ilegais que têm um alcance bem longo. Acontece que ela mudou de ideia assim que aquele ponto lerdo e brilhante do céu sumiu ao chegar na lua. Aí você me diz, mas quem tinha um laser pode ter desligado. E eu te respondo, não. Eu amei. Não. Não. E nem deu uma explicação nenhuma, não. Minha mãe e eu, curiosos com o que aquilo poderia ser, continuamos olhando. E em uns 2 ou 3 minutos, um monte dessas luzes começaram a piscar na lua. Parecia até locais de festas visto de longe. Cheio de luzes balançando de um lado para o outro. Não demorou muito para acabar e nenhuma luz a mais sair dali. Pelo menos não no tempo que ficamos olhando como se aquilo fosse a coisa mais legal do mundo. Até hoje não sei que porra era aquela. Minha teoria é que o pontinho vermelho era um Uber das galáxias levando alienígenas para uma festa na Lua. E como no espaço o tempo passa diferente, vi a festa toda em poucos minutos. Isso claramente prova que os ETs não vão só pro interior de Minas Gerais. Me despeço por aqui. Amo o caso Bizarro e Modos, admiro muito o trabalho que você e a Carol têm. Escuto desde os primórdios com a Bel e vivo citando vocês na faculdade. Casem comigo, beijinhos. Gente, perfeita, Manu. Eu gostei da teoria da Manu. Eu adorei! Eu acho que foi isso que ela viu. Foi exatamente isso. Não tem como explicar. Foram Não. vários motoristas levando a galera pra festa. Concordo com ela que o tempo passa diferente. E eu também acho que ela deu uma prova irrefutável que os ETs não estão só em Minas Gerais. Afinal de contas, eles estavam ali na Lua. Eles estavam, gente, pra rave na Lua. A gente não pode esquecer que tem a parte escura da Lua, que a gente não sabe que tem lá. Exato. Então, assim, eles poderiam estar indo na maior festa do século, do milênio. Porque como lá o tempo passa diferente, pode ser 8 horas pra eles e 8.000 anos pra nós. Vai saber. É verdade. Então, às vezes eles estão lá até hoje, ela não viu eles saírem. Não viu eles Pensa. saírem. É verdade. E tem… eu acho que tem uma… E você acha que tem Dark Room nessa festa? Amiga, você acha que não vai ter? Com alienígenas super tecnológicos, avançados. Tem que ter o melhor Dark Room do universo, O Dark meu. Moon, já Dark que é na Moon.
Eles estão na Dark Moon, né? perfeito. No lado escuro da lua. Eu Perfeito. amo! Eu acho que a gente chegou nessa conclusão. Perfeito! Mas não é isso. Você viu o que você tava vendo o tempo todo era o Dark Moon. É, isso era muito nova pra Provavelmente uma entender festa naquele LGBT. momento. Uma festa de alienígenas LGBTs. Pra mim, todos os alienígenas são LGBTs. É uma coisa que eu tenho pra mim. Eu assim. acredito que depois de terem avançado tanto, assim, na sociedade deles, Sim. o conceito de gênero, sexualidade, vai ser algo, assim, brega, tão né? irrelevante. Eles, assim, que é isso? Não. Pra quê? Que coisa Não se ultrapassada. Ah, não. Tô aqui na Dark Moon. Pelo amor de Deus. Certíssimos. Eu gosto muito. Inclusive, tem um livro sobre isso que chama A Mão Esquerda da Escuridão. Sério? Que é da Ursula Le Guin. Uau! E ela fala de um outro planeta, na verdade, e eles não têm gêneros. Adoro! Então, na verdade, é toda uma crítica a essa história da forma que a gente vê gênero feminino, gênero masculino. E é muito louco, porque é um livro que foi escrito nos anos 60, se não me engano. Uau, super revolucionário. E é muito bom. Então, faz muito tempo que eu li, mas eu lembro que a grande crítica dele é meio que essa, assim, na verdade, que é sobre porque como tem uma pessoa que não lembro se é humano ou se é um alienígena, mas que é de um planeta que tem essa coisa do binário. Uhum. E aí, quando ele entra ele fala, mas o que é mulher? Sabe? Tipo, ele fica meio bugado. E na real, pelo que eu me lembre, eles, na verdade, eles performam os gêneros. Todo mundo pode performar qualquer gênero, uma coisa assim. Incrível. Se não me engano. Ai, gente, se eu estiver falando besteira, me corrija, eu me lembro como é que é. Mas, se não me engano, era isso. Então, tipo, não existe uma discussão porque todos gêneros. Sabe? Uma parada meio assim. Você pode fecundar quando você fecundade. Exato. Bem todo pleno. mundo, exato. Se você quer carregar o bebê, bora. Exato. Se é eu, bora também. Quer usar um vestidinho, pode usar. Ai, eu amo! É uma coisa muito... E eu lembro quando eu li esse livro que eu fiquei, meu Deus, e tal... E é isso, né? Pessoas que escreveram há muitos anos atrás algo que é discutido até hoje, é ridículo. Mas eu falei brincando, mas eu concordo que eu acho que uma sociedade mais avançada, ela não tem... Assim, tudo que eu penso numa sociedade avançada é que essa discussão, ela não é uma discussão. Não vai ser uma ela coisa. Não é uma coisa. A gente vai estar preocupado, tipo... gênero, quê? Como ter, assim, o máximo de aproveitamento energético possível sem destruir o planeta, sabe? E não assim, essas bobajadas de, qual é a sua sexualidade? Tipo, o que você tem no meio das pernas? Só assim você pode entrar nesse banheiro. Para, gente, para. Alienígenas, eu espero, tenho fé que alienígenas sejam melhores que nós. Sim. E não vão ter essas coisas, difícil, sabe? Né? Ser melhor que o ser humano, vamos combinar. Então, eles têm porque se eles tudo forem pra ser piores, melhor. Puta que pariu, mano. Exato. Não dá. Não dá. Bora pra próxima história? Bora. O desaparecimento da aparição. Eita. Olá, Mabê e Briana! Me chamo Lidiane e moro no interior de Minas, na cidade de Carandaí. Gente, sempre é Minas Gente, Gerais. Minas é tipo importação de sobrenatural, é babado. Primeiramente, sou super fã do seu trabalho e amo seus podcasts. Não sei se você vai lembrar de mim, mas eu tenho uma filha de 3 anos que é apaixonada pela cor azul. E desde o dia que me viu assistindo seus stories, ficou obcecada com o seu batom e queria um também. Eu lembro. Que fofinha. fofa! Meu caso bizarro tem muito de monstro de infância, pois me assombrou por muito tempo. Minha avó era muito religiosa e muito devota aos santos católicos. Por vezes, juntava os netos no seu quarto para ler lições do catecismo ou contar histórias pra gente. Lembro de cor todas as respostas do livro de catecismo, mesmo não estando na Igreja Católica há mais de 17 anos. Em um fatídico dia, minha avó começou a contar uma história do aparecimento de Fátima. Para quem não conhece, vou tentar resumir. No dia 13 de maio de 1917, Fátima se manifestou a 3 crianças, que eram pastores de ovelhas em Portugal, e pediu para que eles rezassem todos os dias, pedindo perdão
pelos pecados. Caraca, o que essa criança fazia? Pra vir ela barbarizar. Diariamente. Gente, ela apareceu para eles outras vezes. Em uma dessas aparições, ela mostrou para eles a visão do inferno. O livro que minha avó Não tinha usava. mais nada, Fábio, Não, pra básico, mostrar. né? É bem um programa family friendly, adequado para Parece o crianças. Gugu. Gente, a gente tem aqui o Gente. paraíso e o inferno. Vamos pro inferno. Ainda é pelos pecados das crianças, né? Porque, gata, fiquei passada. O livro que minha avó usava era ilustrado e tinha um desenho, que consegui achar na internet e envio a vocês. Ó, vão aparecer lá. Vai lá no caso_bizarro no Instagram que essa imagem estará lá. Meu Deus. Mas era Fátima em cima de uma árvore com uma nuvem, as 3 crianças olhando assustadas para baixo no que parecia um rio onde várias pessoas queimavam e alguns demônios cutucavam as pessoas com uma lança. Gente, essa imagem me assombrou por muito tempo. Lembro de uma vez em que a igreja iria fazer um tipo de teatro e vestir as crianças como os pastorzinhos. Eu, por muitas vezes, me oferecia para apresentações, mas dessa vez fugi. Afinal, eu tinha certeza que se eu interpretasse um deles, eu teria aquela visão também. Tive vários pesadelos, e todas as vezes que eu fazia alguma coisa errada, eu lembrava daquilo. E meu medo não era queimar no inferno, era simplesmente ter aquela visão. Aí tive uma excelente ideia. Pensei, por que não dar um fim ao livro da minha avó? Assim, ela nunca mais vai contar essa história. Fui bem sorrateira no quarto dela em um momento que estava todos na cozinha. Peguei o livro, coloquei debaixo da blusa e levei para minha casa e enterrei no quintal. Eu achava que minha avó ia ficar triste com o desaparecimento do livro. E qual foi a surpresa? Cheguei lá no outro dia e minha avó tinha outro livro igualzinho e continuou contando a história pra gente. Com todo respeito à religião católica, na qual pertence a maioria da minha família. Mas muitas coisas me faziam mais medo do que traziam fé na infância. Alguém lembra do quadro de Jesus que os olhos acompanhavam ou abriam e fechavam dependendo da posição que você olhava? Ou uma imagem da Nossa Senhora das Cabeças que tinha simplesmente uma cabeça decapitada, meu Deus, em uma das mãos enquanto segurava Jesus com a outra? Eu me arrepio só de lembrar. Obrigada por lerem. Grande abraço. Gata! Nossa, a ilustração... É Lidiane, né? A ilustração é pesada. Pesada. Mas né? é muito Esse interessante medo ela dela. comentar essa coisa que, tipo, te trazia mais medo do que fé, porque, querendo ou não, esse era a maior parte do intuito, né? De quando a gente fala sobre religiões, é evocar É te esse deixar medo, medo, né? Porque é através do medo que eles conseguem controlar o seu Sim. comportamento, conseguem continuar tendo influência, poder. Exato. Então, esse sempre foi o lema da igreja. De Teve até um todas. período bem interessante aí, que quando eles não conseguiram colocar medo, eles estavam queimando vivo, decapitando, botando em bois de bronze para as pessoas enquanto era frita, gritar. Então, assim, tem uma parte bem babado da história aí, e que infelizmente isso não é novo, mas que continua bizarro, continua mesmo. Mas olha, Lidiane, eu entendo. Mas pra mim, sabe o que é mais assustador? Você enterrar um livro no dia seguinte, a sua avó tá com ele de novo. Quer dizer, a avó Gata! desenterrou, a avó comprou um novo. Eu porra acho que a avó procurou 5 minutos do livro e falou: não achei, ótima oportunidade pra eu comprar outro. Porque não posso deixar os meus netinhos sem o catecismo deles. Eu acho que foi essa a ideia da isso. vovó. também Certeza acho. absoluta, sabe? A vovó meteu essa, do nada. E, gente, os episódios, os causos acabaram. Foi amor, né? A vovó Foi meteu incrível! essa. A vovó meteu essa. Catolicismo, mas a gente não vai ficar aqui falando de catolicismo pra vocês. Podem ficar tranquilos.
Ai, cara, foi muito bom hoje, né? Obrigada Eu pela amei. oportunidade novamente de estar aqui com Sim. você, contando esses causos. É sempre muito divertido. Eu amo ouvir os casos bizarros das pessoas. Eu papei todo o podcast antes de vir pra cá. E é sempre uma história mais doida que a outra. Gente, vocês são incríveis. Incríveis. Continuem mandando essas histórias maravilhosas aqui pra gente continuar sendo abençoado. Sim, por favor. E quem gostou da Briana, peça pra ela voltar novamente. Eu já sei que volto, vai gente. ter. Pede que eu volto. Pra E ó, contar essas pra quem ouviu histórias até também. agora, vai ter que pedir bastante pra eu voltar. Que só quando eu voltar eu conto a história que eu falei que ia contar. Ah, eu gostei dessa, gostei dessa. Então é isso, mas conta aí como que faz pra te encontrar, os seus projetos, Amo. suas coisas. Gente, vocês podem pesquisar Briana Nasc no Google mesmo, que vocês vão encontrar, só tem eu com esse nome. É @Briana Nasc em todas as redes sociais. Ou então você pode tentar descrever lá, Briana Nasc, com Y e 2 N's. Nasc, nasck.com, que tem o meu Linktree com todas as redes sociais, os projetos. Inclusive, eu faço parte de um podcast do SBT que se chama As Amigas, onde a gente conversa sobre diversos assuntos incríveis, importantes pra gente poder refletir, bater papo, desde pra como a gente lutar contra a gordofobia, a entender sobre o processo de se tornar mãe, pra gente conversar sobre a importância e o quão significativo é a existência das pessoas indígenas, bastante coisa legal, e eu tenho certeza que vocês vão gostar lá no canal da TVzinho. Então, bora acompanhar nas redes sociais que eu sempre compartilho quando tem episódio novo. Tudo. Então já fica aí, gente, a dica, caso você ainda não conheça essa gata, acho difícil. Mas vão atrás, procurem saber, porque é babado e ela merece. Obrigada! Obrigada por ter vindo de novo e até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, tchau!